Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta, professora de História do IFMG Campus Betim. Olá, pessoal, tudo bem? E eu sou a Paula, professora de História, também do Campus Betim do IFMG. Hoje a gente vai resolver a questão 67 da prova azul do Enem do ano passado. Vou ler para vocês agora o textinho motivacional, o documento da questão de número 67. Nem guerras, nem revoltas. Os incêndios eram o mais frequente tormento da vida urbana no Regnum Itálico. Entre 880 e 1080, as cidades estiveram constantemente entregues ao apetite das chamas. A certa altura, a documentação parece vencer pela insistência do vocabulário, levando até o leitor mais crítico a cogitar que os medievais tinham razão ao tratar daqueles acontecimentos como castigos que antecediam o julgamento final. Como um quinto cavaleiro apocalíptico, o incêndio agia ao feitio da peste ou da fome. Vagando o mundo afora, retornava de tempos em tempos e expurgava os justos e pecadores, num tormento derradeiro, como insistiam os textos do século X. O impacto acarretado sobre as relações sociais era imediato e prolongava-se para além da destruição material. As medidas proclamadas pelas autoridades faziam mais do que reparar os danos e reconstruir a paisagem. Elas convertiam a devastação em uma ocasião para alterar e expandir não só a topografia urbana, mas as práticas sociais até então vigentes. E esse é um texto publicado na Revista Brasileira de História, em 2016, intitulado Uma Calamidade Insaciável. Então, pessoal, esse textinho que compõe a questão 67 relata para a gente um fenômeno que seria constante, portanto, um fenômeno dado da natureza, ligado ao cotidiano das pessoas ali dos séculos mencionados, dos anos mencionados, do período da Idade Média, que seriam os incêndios, que de tempos em tempos tomariam alguns territórios ali do continente europeu. O que o texto traz para a gente, mais do que você saber que aconteciam os incêndios ou não, é destacar que, primeiro, existia uma construção mitológica, em termos de imaginário, no sentido, gente, não de uma invenção, mas uma interpretação, uma explicação de mundo que essas pessoas davam sobre esses incêndios. Então não é uma invenção, não é uma falsidade, é no sentido de como que você interpreta aquele fenômeno que com frequência você acompanha ano a ano, em determinados períodos do ano. Então, a interpretação que se dava naquele momento era que os incêndios seriam consequências de castigos divinos, nesse sentido, Por que as pessoas faziam essa interpretação? Porque aquele era um momento marcado pela religiosidade católica, por uma interpretação específica da Bíblia que tinha muito a ver com o Velho Testamento, Para quem já está mais familiarizado com a Bíblia. Então, a Idade Média ela é marcada por esse Deus punitivo, por esses castigos aos pecadores. Então, a população imersa no imaginário católico, envolvida por esse imaginário, vai explicar a frequência com que aconteciam os incêndios como não um dado da natureza, não uma realidade conjuntural, nem como um crime cometido por alguém, Não é essa a explicação que as pessoas dão. É como uma punição divina ao pecado e aos considerados injustos, É isso que o trecho traz para a gente. Para além disso, para além de destacar essa construção de um imaginário marcadamente católico para explicar o mundo no contexto da Idade Média, o texto também vai falar para a gente sobre o que as autoridades políticas faziam nesses momentos, com essa realidade dos incêndios, que é se aproveitar das catástrofes, que é ali, no caso, uma catástrofe climática entendida ou interpretada como uma catástrofe religiosa, de punição. As autoridades se apropriavam daquele momento para fazer modificações nas cidades, para impor quase que reformas, alterações na vivência das pessoas, nas práticas sociais, então impor novas formas de comportamento, novas regras, novas condutas e também novas dinâmicas de território, novas formas de se viver. Então, esse era o momento para gerar mudanças, para impor mudanças. A população, as autoridades políticas vão percebendo que nesses cenários
a população estava mais aberta, no sentido de era mais fácil de impor essas modificações, né? E é até importante também falar para os meninos como que a gente normalmente associa a Idade Média a uma descentralização política, e isso pode gerar nos alunos uma certeza de que a administração política, no sentido amplo, não acontecia, o que não é verdadeiro, né? Inclusive, essa questão 67 traz isso para a gente, como que há, sim, apesar da descentralização, da presença dos senhores feudais, que a gente discute muito em sala, né, e de um rei que governa de um modo um pouco mais descentralizado, isso não significa a ausência de regras, de imposição de formas de conduta, né, e de administração no último momento, assim. Então, vamos lá, pessoal. De acordo com o texto, a catástrofe descrita impactava as sociedades medievais por proporcionar letra A, correção dos métodos preventivos e das regras sanitárias. O texto não fala de correção de métodos de prevenção. Na verdade, o texto não menciona que existiam métodos de prevenção a esses incêndios. O texto destaca que esses incêndios eram frequentes, né? Frequentes no sentido de acontecerem com uma certa dinâmica, em certos momentos específicos. Então, não há uma sugestão de métodos de prevenção, e apesar de existir a menção a momentos de alteração de regras da vida, né, das pessoas, da vivência comunitária, das práticas sociais. Então, a letra A está errada, porque o texto não menciona que as autoridades aproveitavam o momento dos incêndios, ou o momento em que eles terminavam, né, para promover, para pensar mudanças de regras sanitárias, que seriam regras da higiene, da saúde pública, ou outros métodos de prevenção dessas catástrofes. Pelo contrário, né, Paulo? O que o texto destaca para a gente seria essa relação com um outro plano, né? Com castigos, com as coisas que viriam ali do espiritual, né? E das autoridades políticas se aproveitando dos incêndios para imporem mudanças, não tendo ali, portanto, o objetivo de prevenir que elas acontecessem, né? E essa é uma alternativa, só para completar, né? Que às vezes a gente pode ser levado a marcar, porque hoje em dia a gente sabe que catástrofes levam sempre a reflexões sobre normas, né? Então, talvez a gente pudesse ir pela essa lógica do tempo presente. É importante, né, esse deslocamento para outra temporalidade, para a gente não julgar a alternativa com os olhos do tempo presente, né? Onde, de fato, quando acontecem catástrofes, elas costumam levar a reflexões sobre normas, sobre regras, né, para que elas não voltem a acontecer. Letra B. Revelação do descaso público e das degradações ambientais. O texto não menciona, gente, um descaso público. O texto fala de uma outra forma de encarar essa catástrofe, né? Era uma catástrofe, mas compreendida, inclusive pelos políticos, né, pela administração, como um dado religioso. A explicação era quase como se precisamos ser punidos nesse sentido, né? É importante a gente mencionar aqui que o texto não sugere para a gente um mau caratismo dos políticos, no sentido de se aproveitarem do contexto, entendendo aproveitar como manipular, né, como subjugar. É importante a gente saber que, inclusive, membros da elite política, econômica, naquele momento, eram imbuídos do mesmo imaginário. Mas, para além disso, né, o texto não menciona o descaso público, o texto fala da tentativa desses momentos de catástrofe para fazer adequações, e não existia a expressão ou a preocupação, a gente não pode atribuir àquele momento uma preocupação com degradação ambiental. Essa é uma preocupação contemporânea, no tempo presente, né, que a gente não pode associar ao passado. Letra C. Transformação do imaginário popular e das crenças religiosas. O trechinho não fala dessa transformação, né? A gente fala de uma reafirmação desse imaginário, dessas crenças religiosas. Esse imaginário popular, marcadamente católico, nesses contextos de catástrofe marcados pelos incêndios, ele era reafirmado, ele era o ponto de partida para compreender aquilo que estava acontecendo, né? E não a transformação. Por isso que a letra C está errada. Letra D. Remodelação dos sistemas políticos e das administrações locais. O texto não fala em remodelar os sistemas políticos,
modificar a forma como a monarquia feudal existia, né? E nem a forma como a administração se fazia. O texto menciona mudanças em práticas sociais e organização urbana. Então, não podemos confundir, a gente prestar atenção na hora que vocês estiverem lendo o documento. O que o texto fala é de mudanças de práticas, pontualmente se pensar em uma nova forma de organizar a vivência, não modificar a forma como a administração pública acontecia. E a letra E, reconfiguração dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias. Isso, esse é o gabarito, ele pode te assustar, viu, quem está nos acompanhando, por conta da linguagem utilizada. O que significa reconfigurar os espaços ocupados? É mudar a dinâmica de como que a população está vivendo, as áreas atingidas pelos incêndios, as que não foram, e que o texto menciona que a elite administrativa se preocupava, né, de fazer essas modificações no contexto da devastação. E as dinâmicas comunitárias seriam esses deslocamentos que também o texto menciona. A mudança das práticas políticas é uma dinâmica comunitária, né, da forma de viver, de organizar as relações entre as pessoas. Isso sim, o texto menciona, reafirma, e a letra E traz com outras palavras, né? Então, por isso, nosso gabarito é a letra E. Tranquilo? É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa é só nos procurar. Até mais. Um abraço, fiquem bem e a gente se encontra em breve.